Tudo bom, gurizada? E aí? Partiu fazer mais uma lista, né? Essa é a nossa lista 5, tá? Eu tô fazendo a média de 2 listas por mês. E aí a próxima lista vai ser a lista 6. A gente já vai ter contemplado todo o conteúdo de trigonometria. Caso tu tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, botar aqui nos comentários que não tem problema. Vamos lá então? Então, nesse primeiro exercício, a gente sabe que x está entre 0 e π sobre 2. Isso quer dizer o quê? Que x é um ângulo do primeiro quadrante. Então, a gente tem que desenvolver esse carinha aqui todo. Não te assusta. Parece feio, parece difícil, mas não é. Vamos lá, então. Vamos começar aqui, ó. Então, P. Tá frio hoje, pessoal. Nossa. Vamos deixar aqui. Seno a gente sabe que é seno. Cosseno a gente sabe que é cosseno. Aqui já começa a malandragem, ó. Tangente, o que a gente sabe que ela é? Seno de x sobre o cosseno de x. Vezes a outra malandragem aqui, ó. Cotangente, a gente sabe que ela é o que, ó? Cosseno de x sobre o seno de x. Secante, 1 sobre o cosseno de x. E a cossecante, 1 sobre o seno de x. Então aqui, ó, partiu o festival de cortes. Vamos lá então. Vamos lá. O que a gente pode cortar? A gente pode cortar este cosseno com este cosseno, este seno com este seno, este cosseno com este cosseno, este seno com este seno. E no final das contas, olha aqui, ó, aquilo que parecia difícil ficou sendo 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, P igual a 1. Tá bom? Exercício 2. A gente tem essa expressão aqui, onde o x vai ser diferente de 2 mais kπ, né, com o k pertencente aos inteiros, tá bom? E a gente tem que achar uma expressão equivalente. Para a gente trabalhar, antes da gente começar a fazer, vamos trabalhar cada um deles aqui em separado. Vocês vão ver que esse tipo de questão é sempre o mesmo projeto, sempre o mesmo estilo, tá bom? Então, se tu entender um, tu consegue começar a fazer os outros. Vamos lá então. Seno de π mais x. Lembra? A gente tem a relação lá de soma de arcos. Vai ser o que, ó? Seno de π vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de π. O que a gente já vai conseguir ver aqui, ó? Seno de π vai para zero, então tudo isso aqui é zero. Cosseno de π é menos 1, então isso aqui é menos seno de x. Então a gente já tem a nossa primeira relação. Vamos fazer a segunda. Cosseno de π sobre 2 mais x. Lembrando que o cosseno é diferente do seno, então aqui é o que, ó? Cosseno de π sobre 2 vezes cosseno de x menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de x. Cosseno de π sobre 2 é zero, então todos esses caras aqui vão para zero. E no final, a gente vai ter essa parte aqui só. Seno de π sobre 2 é 1, então a gente vai ter menos seno de x. Temos agora a nossa segunda componente. Vamos para a última aqui, ó. Tangente de π menos x. Então, tangente de π menos x é a mesma coisa que tangente de π menos a tangente de x, tudo isso daqui dividido por 1 mais a tangente de π vezes a tangente de x. Só que tangente de π é zero, pessoal. E então isso aqui tudo vai para zero. E no final das contas, sobrou o quê? Sobrou menos a tangente de x. E com isso a gente sabe que isso aqui é menos seno de x sobre
cosseno de x, tá certo? Então agora vamos juntar tudo e vamos ver o que a gente encontra de resposta. Então a gente vai ter o que? Menos seno de x mais o menos seno de x. Tudo isso daqui dividido por menos seno de x sobre cosseno de x. Menos com menos dá menos, então aqui a gente tem em cima menos 2 seno de x. E aí a gente multiplica, lembra das regras? Pelo de baixo invertido. Então, vezes cosseno de x divididos pelo seno de x. Tchaca neles aqui, e o resultado final a gente tem que é menos 2 cosseno de x. Tá bom? Vamos lá então. Mais uma. A gente tem que descobrir o valor de z, de modo que a gente sabe que seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Vamos abrir z então. Z vai ser o que? Seno de x mais a cotangente, lembra que é o que? Cosseno de x sobre o seno de x. Tudo isso aqui dividido pela cossecante, que é 1 sobre o seno de x, vezes a tangente, que é o que? Seno de x sobre o cosseno de x. Vamos começar um pouco aqui dos cortes, ó. Este cara pode se cancelar com esse. Toma cuidado que aqui em cima tem um mais, então eles não podem ser cortados. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum aqui. Então, a gente vai ter o que? Seno de x no denominador. A gente vai ter o que? Seno ao quadrado de x mais o cosseno de x. Tá certo? Tudo isso daqui dividido por 1 sobre o cosseno de x. Foi? Então vamos lá. Agora, se a gente for fazer o resto das contas, a gente vai ter o quê? Aplicando aqui a nossa definição de divisão de frações, mantemos o primeiro, seno ao quadrado de x mais cosseno de x, dividido pelo seno de x, e multiplicamos pelo de baixo invertido, cosseno de x sobre 1, certo? Agora a gente aplica a distributividade em cima, porque a gente tem uma soma aqui. Então ficou o quê? Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Eu fiz este vezes este, resultou aqui, e este vezes este resultou aqui. Tudo isso dividido pelo seno de x. Aí tu olha assim e me pergunta, Sor, mas eu só sei quanto vale o seno, eu não sei quanto vale o cosseno. Como é que eu posso substituir aqui? Aguenta aí, dá uma olhada nisso aqui. Lembra que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Então olha uma coisa. Se eu isolar aqui o cosseno ao quadrado de x, eu vou ter o quê? 1 menos o seno ao quadrado de x. Só que a gente já sabe que seno ao quadrado de seno é raiz de 3 sobre 2. Então vamos substituir, menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? 1 menos 3 quartos, que é igual a 1 quarto. Tá certo? E só que isso é o valor de cosseno ao quadrado. Só que eu também preciso do valor do cosseno. Então, se eu quero o cosseno e aqui está o quadrado, eu passo para o outro lado como uma raiz de 1 quarto. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 4, que é igual a 1 meio. Então agora aqui, isso aqui é a nossa informação muito boa. Vamos substituir, seno ao quadrado, a gente já sabe, que é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Cosseno de x a gente já viu que vale 1 meio. Mais o cosseno ao quadrado, aqui,
a gente viu que vale 1/4. Tudo isso dividido pelo seno, que é raiz de 3 sobre 2. Então, resolvendo ali, a gente vai ter o que? 3/4 vezes 1/2 mais 1/4. Tudo isso dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, aqui no numerador, a gente vai acabar tendo 3/8 mais 1/4, que é a mesma coisa que 5/8. E multiplicado pelo de baixo invertido. Certo? E aí, no final das contas, fazendo as simplificações, a gente fica com 5 raiz de 3 sobre 12. Tá bom? Então aqui, mais um exercíciozinho para nós. Exercício 4. A gente tem que determinar o valor de A. Mas a gente tem esses senos, esses ângulos e os cossenos que a gente não sabe. Mas olha uma coisa. Eu sei que 105 graus pode ser escrito como 60 graus mais 45 graus, certo? Então, na verdade, eu vou ter que calcular o que? O seno de 60 mais 45. Isso aqui vai ser o que? Seno de 60 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 60 graus. Isso aqui vai ser o que? Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1/2. E aí, se a gente fizer todo o processo aqui de multiplicação, o que vai resultar? A gente vai ter raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Agora vamos fazer para o cosseno. Então, cosseno de 60 mais 45, né? Porque não esquece que tem esse outro cara aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de 60 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 60 vezes o seno de 45. Então, aqui vai ser o quê? 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá igual a raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Não sobre 2, Yuri. Sobre 4. Então, agora vamos fazer essa soma. A vai ser igual a raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 6 sobre 4. Mesma coisa de sinal trocado, tchaca neles. Então, vai sobrar 2 raiz de 2 sobre 4, que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Tá bom?